Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí continuar esses estudos nossos aqui de mecânica clássica, onde a gente está aí na nossa unidade 4 dessa disciplina. É a parte 7 aqui dos vídeos de gravitação e força central. Já vou adiantando, pega aí caneta, lápis, borracha, papel. Nós vamos fazer conta nesse vídeo. Nós vamos fazer bastante conta. Para quem fala, o Léo não faz as integrais nas aulas e tal, nós vamos fazer integral nessa aula, fazer mudança de variáveis, nós vamos fazer integral, então vamos com calma, respira, vai dar certo, mas já pega aí, caneta, lápis, borracha, papel, e eu já vou ir para a nossa revisão para adiantar as coisas já. Nós começamos falando, nesse curso de mecânica clássica, a gente começou falando de transformações ortogonais para definir vetor escalar, que a gente sabia fazer algumas operações com vetores escalares. A gente definiu aí velocidade, posição e aceleração, que a gente está tratando aqui dessa notação dos pontinhos aqui. A gente falou de produto escalar, produto vetorial. Isso aqui é um resumão da unidade 1. Na unidade 2, a gente tratou aqui de leis de Newton. A gente discutiu bastante sobre as leis de Newton. A gente fez muitos problemas sobre leis de Newton. A gente falou de sistema de referencial inercial e falou de lei de conservação. Na unidade 3, a gente falou de oscilador harmônico em uma dimensão. A gente falou do oscilador harmônico em uma dimensão, o simples. Oscilação amortecida, a gente viu os 3 regimes de amortecimento, a gente falou do amortecimento do regime subamortecido, de amortecimento crítico e supercrítico, a gente falou de oscilações forçadas também, a gente falou de diagramas de fase e do oscilador harmônico em 2 dimensões, que dava aquelas figurinhas bonitinhas, aquelas figuras daquelas curvas de Lissajous. Bacana. Depois, na unidade 4, que já desse vídeo aqui que está na parte 7, mas na unidade 4 a gente estava falando de gravitação newtoniana. Qual que é o nosso problema? O nosso problema principal dado uma certa massa aqui que tem uma densidade que ocupa esse certo volume e tal, qual que é a força gravitacional que essa massa verde-limão aqui exerce numa massinha M que está nesse ponto aqui. A gente viu que a força gravitacional é dada por esse camarada aqui, tá certo? Onde esse R perninha aqui, ele é esse vetor aqui, ó. É o vetor R, que dá a posição da massinha M, e a diferença desse vetor R com o vetor R'. Esse vetor R' é a posição de um ponto aqui nessa massa verde-limão, de um elemento detal nessa massa verde-limão aqui, tá certo? Depois a gente falou de campo gravitacional, então a gente definiu aqui campo gravitacional, a gente mostrou que esse campo gravitacional pode ser escrito em função de um potencial gravitacional, ele é menos o gradiente desse potencial, esse potencial é uma função escalar. Para uma partícula de massa m centrada na origem, o potencial é dado por esse camarada, o potencial gravitacional. A gente viu como calcular o potencial gravitacional para algumas distribuições de carga, e aí tem vários exemplos disso, tem muita coisa aqui que lembra muito o que a gente viu lá na física 3, na parte de eletrostática, a gente já discutiu isso bastante. A gente falou de energia potencial gravitacional, que se eu tenho um corpo M na presença de um potencial gravitacional, ele vai estar sujeito a essa energia potencial gravitacional aqui. A gente viu que a força gravitacional pode ser escrita como menos o gradiente dessa energia potencial gravitacional, e a gente falou aqui da lei de Gauss para gravitação. Bacana, isso aqui foi um resumão, depois a gente falou de força de maré e a gente fez um modelo muito simplificado, que era o que? Esse modelo simplificado nosso era, dado que a Lua exerce força gravitacional na Terra, como que o efeito gravitacional da Lua na Terra ele influenciar nas marés. E a gente calculou isso tudo bonitinho no vídeo, ficou até muito grande o vídeo, a gente calculou a força de maré com esse modelo nosso que ele já dava algumas implicações interessantes. Bacana. Quando a gente começou a estudar a força central, esse aqui já é um resumão de toda a parte de força central, qual que era o nosso propósito? Né? O nosso propósito era, dadas essas duas massas aqui, deixa eu tirar esse aqui, dadas essas duas massas aqui, M1 e M2, a força entre essas massas ou a força entre essas duas partículas ocorre na linha que liga essas duas partículas. Isso é o que a gente chama de força central, e para forças centrais a gente pode escrever energia potencial dessa forma, tá certo? Com R sendo essa diferença entre R1 e R2. Aí a gente fez uma mudança de referencial, a gente colocou o referencial no centro de massa desse sistema e a gente definiu aqui a massa reduzida. E aí quando a gente define a massa reduzida, a gente troca o nosso problema, ao invés de a gente tratar o problema de duas partículas, uma se movendo com essa posição R1 e outra se movendo com a posição R2, a gente troca para o movimento de uma partícula de massa μ que se move com essa posição R aqui. Então a partícula de massa μ que vai se mover com relação ao centro de massa, tá certo? E aí a gente viu que esse vetor posição e o momento linear dessa partícula de massa μ, ou desse sistema aqui com essa massa μ, ele sempre pode ser considerado como coexistindo num plano, tá certo? E esse plano ele é caracterizado aqui por um momento angular, que ele tem essa carinha aqui,
onde o módulo do momento angular ele é constante, o módulo do momento angular é dado por esse camarada aqui que eu estou circulando, tá certo? Então a gente vai utilizar esse aqui, a gente mostrou que esse módulo do momento angular ele é constante, bacana, né? Então isso aqui tudo a gente já viu para a força central e a gente também mostrou que se a gente está estudando força central, isso aqui é verdade, que esse corpo de massa μ ele varre áreas iguais em tempos iguais, tá certo? Então isso aqui depois a gente vai chamar isso aqui de segunda lei de Kepler, inclusive. E depois a gente estudou, a gente fez uma interpretação bem bacana para energia mecânica desse camarada. A gente falou que essa energia mecânica ele tem uma parte cinética, ela tem uma parte centrífuga e tem aqui o potencial real de fato, a energia potencial de fato que está ocorrendo no sistema, tá certo? A gente discutiu isso no último vídeo. Bacana. Essa energia mecânica ela é constante. A partir de agora nós vamos estudar essa energia mecânica. A gente vai estudar um negócio que chama... basicamente é o problema de Kepler. O que a gente vai querer estudar é qual é a equação de trajetória, qual é a equação da trajetória desse corpo de massa μ com relação ao centro de massa. Qual que é a trajetória que esse corpo percorre no espaço, tá certo? Essa vai ser a pergunta que a gente vai querer responder. Então, muita calma. Nós vamos ter que resolver algumas integrais, mas vamos lá que vai dar certo. Mas muita calma. Então, olha só, a gente sabe que a energia é dada por esse camarada aqui e que essa energia é constante. Então, olha só, a energia é dada por esse camarada, onde é que a seta está apontando ali. Essa energia mecânica ela é constante, tá certo? R ponto aqui varia, R varia e tal, mas essa energia mecânica é constante. Ela é constante porque a gente está trabalhando aqui no sistema ideal, ele não tem força dissipativa e só forças conservativas atuam. Então, a energia mecânica é constante. A gente viu que esse camarada aqui também é constante, que é o módulo do momento angular. E aí a gente pode virar e falar assim, beleza, dada essa equação aqui da energia, sabendo que esse E aqui, ó, que esse E aqui é constante, dada essa equação aqui para energia, a gente pode brincar um pouquinho com essa equação, ou seja, a gente vai passar esse termo aqui, L por 2μr² para a esquerda, a gente vai passar energia potencial para a esquerda e vai reorganizar essa equação e encontrar esse camarada aqui, ó. Então nós vamos encontrar essa equação aqui. Essa equação aqui é uma equação para velocidade, certo? Então, R ponto é igual a mais ou menos a raiz desse camarada aí, tá certo? Em princípio, que a gente podia integrar essa equação aqui no tempo e encontrar uma solução para a posição no tempo, porque aqui a gente tem a velocidade da partícula dada por isso aqui, dada uma certa energia e uma certa aqui energia potencial, a gente tem aqui a velocidade da partícula. Então, em princípio, a gente pode aqui integrar esse camarada aqui e encontrar uma solução para R de t, mas não é isso que a gente quer. A gente vai querer encontrar uma equação para trajetória. A gente vai querer encontrar uma equação para a trajetória dessa partícula. Ou seja, a gente quer encontrar uma equação de R em função de θ ou de θ em função de R. Tanto faz. A gente quer encontrar uma equação para a trajetória da partícula no espaço. Então, a gente quer encontrar entre essas variáveis espaciais, tá certo? Isso que a gente vai querer. Então, vamos brincar um pouquinho com esse camarada aqui. Então, a equação que a gente tem é essa aqui de cima. Essa equação é que a gente tem, certo? Vamos tentar brincar com ela. Olha só, energia aqui é uma constante, a gente ainda não deu quem que é o formato desse U de R. E esse L aqui é constante, o μ também é constante. O que está variando aqui é o R aqui. O R aqui ele pode, inclusive, variar no tempo, certo? Então, vamos lá. Então, vamos tentar brincar com esse camarada. Primeira coisa, vamos notar que eu posso escrever esse elemento aqui dθ, eu posso escrever ele dessa forma aqui, ó. Dθ, eu posso escrever ele como seno. Isso aqui é uma jogadinha matemática, depois a gente pode brincar isso na aula síncrona. Mas esse dθ aqui, o que ele é, né? Dθ a gente pode escrever ele como sendo dθ dr, dθ dividido por dr, certo? Então, dθ dr vezes dr, tá certo? O elemento diferencial. Só que aqui nós vamos fazer uma brincadeira. Eu vou chamar aqui de dθ dt, dt dr, dr, tá certo? Então aqui, desculpe os matemáticos aí, né? Mas aqui se eu cortar esse camarada aqui, não pode fazer isso não, isso que o professor está fazendo tá errado. Vai sobrar o próprio dθ ali, isso que eu fiz não pode não, tanto é que eu apaguei aqui, só que vocês entenderam a brincadeira que eu quis fazer. Então esse dθ eu posso escrever como sendo dθ dt, dt dr, dr. E aí a gente pode reescrever essa equação dessa forma. Ó. Aqui eu tenho dθ dt é o θ ponto. E aqui eu tenho dr dt é o r ponto, tá certo? O r ponto está embaixo ali. Então eu posso reescrever esse dθ como sendo θ ponto dividido por r ponto dr. Como eu quero encontrar uma equação da trajetória, isso vai servir para mim. Então olha só, aqui eu tenho dθ, θ ponto dr, tá certo? E aqui eu tenho r ponto. Só que o r ponto, vocês estão vendo que ele está aqui em cima também, ó. Então o r ponto também está aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui? Vou fazer um negócio muito esperto, né? Eu vou integrar esse camarada aí. Eu vou integrar esse camarada dos dois lados, tá certo? Vou integrar essa equação aqui, ó.
essa equação aqui eu vou integrar ela dos dois lados, tá certo? Do lado esquerdo eu vou integrar em θ e do lado direito eu vou integrar em r, tá certo? E outra coisa que vocês têm que notar é o seguinte, e esse θ ponto aqui, né? O que eu vou fazer com esse θ ponto? Esse θ ponto vocês vão notar que ele está aqui, ó, no momento angular. θ ponto é justamente L dividido por μ r ao quadrado, tá certo? Então olha só que legal. Se eu integrar essa equação que eu estou mostrando com a setinha aqui, eu vou ter o quê? Do lado esquerdo, eu vou ter justamente θ de r, certo? Eu estou querendo uma equação para trajetória. Então, eu vou ter aqui eu vou ter θ em função de r. Do lado direito, eu tenho o quê? Eu tenho integral de mais ou menos, esse mais ou menos está vindo aqui, ó, da raiz aqui, tá certo? Então, olha só, eu tenho aqui 1 dividido por r ponto, eu tenho aqui 1 dividido por r ponto. Vocês estão vendo que tem aqui, ó, raiz de e menos u menos l ao quadrado, 2.000 r ao quadrado. Então tá batendo, o r ponto tá ali, tá certo? E esse θ ponto? Esse θ ponto eu substituí justamente por esse camarada aqui em cima, ó. Estou até fazendo uma setinha aqui, ó. Então esse camarada aqui que está aqui em cima, eu vou substituir o θ ponto. Então eu vou encontrar esse camarada que está quadriculado aqui. Então olha só, θ de r vai me dar essa integral aqui, tá certo? Nossa função nesse restante desse vídeo é resolver essa integral. Muita calma, respira. Nós vamos fazer essa integral junto aqui. Então, muita calma. Nós vamos fazer algumas mudanças de variáveis. Ela nem é assim absurdamente complicado de resolver, mas vamos com calma. Então, olha só. Peço para vocês fazerem essa conta. Substituir aqui o θ ponto por esse camarada e substituir o r ponto por essa raiz aqui em cima e ver se está tudo certinho. Bacana. Então, vamos passar aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, a equação da energia. Nesse momento aqui, olha só. Nesse momento aqui, atrás, eu voltei aqui em slide, hein? Atenção aí. Nesse momento aqui eu ainda não tinha selecionado quem que é esse U de R aqui, ó. Eu não tinha selecionado quem é esse U de R. Nesse momento agora, se eu quero resolver essa integral, eu tenho que te dar qual que é o formato desse U de R. Vamos assumir aqui um formato de uma força que ela é no inverso do quadrado da distância, que me retorna uma energia potencial, que é o inverso da distância, tá certo? Então vamos utilizar esse tipo de exemplo, que é o exemplo que a gente quer calcular para o problema de Kepler. Inclusive, eu até escrevi aqui, ó, problema de Kepler. É o problema de Kepler que a gente vai tentar estudar aqui. Então, olha só, a energia é dada por esse camarada. Então, a energia está aqui, ó, a parte cinética, a parte centrífuga e o potencial, a energia potencial, certo? O momento angular está aqui. Esses dois camaradas quadriculados aqui são constantes. A equação da trajetória é essa. É a mesma equação do slide anterior, porém, essa equação aqui, o que eu fiz? Eu só substituí o valor da energia potencial e eu coloquei aqui K sobre R. Quem que é esse K? Por exemplo, é Gzão M1, M2, tá certo? Então, só substituir isso. Agora, nós vamos fazer uma mudança de variável. Qual mudança de variável que nós vamos fazer? A gente vai chamar U eu vou chamar de L sobre R. L sobre R está escrito aqui em cima, está escrito aqui embaixo também. Então, e tem um sobre R aqui, ó, tem um L sobre R aqui nesse camarada aqui. Então vamos ver aqui, tem um sobre R. Se tem um sobre R, tem o U sobre L. Vai ter o U aparecendo aqui, tá certo? Então olha só, vamos com calma aqui. Então olha só, eu vou chamar aqui esse U de L sobre R. Então o meu DU vai ser menos L sobre R ao quadrado dr, que é justamente esse termo que está aqui em cima. Então por isso que eu estou chamando o U de L sobre R, porque aí no denominador já vai ter o DU, tá certo? Tanto é que eu coloquei aqui, ó, DU. E aí na parte de baixo eu vou substituir também. Aqui eu tenho, ó, 2.000 vezes E, 2.000 vezes E, 2.000 vezes K sobre R, que vai me dar 2.000K L sobre U, porque é 1 sobre R, e eu tenho aqui menos U ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, porque esse 2.000 entrou multiplicando aqui, e aqui eu tenho L sobre R ao quadrado. Então me deu essa equação aqui. Então fazendo essa primeira transformação de variáveis, eu encontro essa equação. Agora, aqui no denominador, para a gente resolver essa integral, aqui no denominador, a gente tem que notar que tem um quadrado aqui, e seria interessante a gente completar esse quadrado, tá certo? Como é que a gente completa o quadrado? Eu vou notar aqui que se eu fizer esse quadrado aqui, ó, o quadrado de menos AU mais B, certo? Menos AU mais B elevado ao quadrado. Isso me dá A ao quadrado, U ao quadrado, menos 2ABU mais B ao quadrado. Se eu chamar esse A de 1 e se eu chamar esse B de μk sobre L, o que eu vou ter é justamente essa integral aqui embaixo, tá certo? Então, olha só, o que eu quero, isso aqui eu vou deixar para vocês demonstrar que essa integral aqui em cima, ela é igual a essa integral aqui de baixo, tá certo? Ou seja, o que está dentro da raiz aqui em cima é igual ao que está dentro da raiz aqui embaixo. Isso aqui eu vou deixar para vocês demonstrarem. Seria interessante vocês pegarem, brincar com esse completar o quadrado, que isso vocês vão usar em muitas disciplinas. Já tenta brincar com isso, que vai ser interessante. Para casa, hein? Informação aqui, para casa. Mostrar que o que está dentro da raiz aqui é exatamente o que está dentro dessa raiz aqui embaixo, tá certo? Tentem mostrar aí. Aí agora vocês calma, mentaliza, respira. Então calma, respira, calma.
respira, porque essa foi a primeira transformação de variáveis que a gente fez, tá certo? Essa foi a primeira transformação de variáveis. A gente vai fazer mais uma transformação de variáveis, então vamos com calma, respira que vai dar certo, tá certo? Então vamos lá. Então olha só, completando o quadrado, a gente chegou nessa integral aqui, ó. Então a gente tem essa integral aqui que foi encontrada no último slide. Essa integral aqui que a gente tem que resolver. Vamos fazer mais uma transformação de variáveis. Fazendo mais uma transformação de variáveis, a gente tem o quê? Eu vou chamar aqui esse u menos mi k sobre L, eu vou chamar de eta, tá certo? Se eu chamo esse camarada de eta, eu tenho que deta é igual a du, porque esse termo aqui todo é constante. Mi k sobre L é constante. Então eu tenho que dθ é igual a du. Então du tá de boa aqui em cima, certo? Só que eu vou chamar também esse termo todo aqui que é constante, ó, 2mi e mais mi quadrado, k ao quadrado por L ao quadrado, isso aqui é tudo constante. Eu vou chamar isso aqui de c ao quadrado, tá certo? Então olha só, a gente tem aqui, eu vou chamar aqui de eta esse termo aqui, e vou chamar de c esse termo aqui, certo? Então c é esse camarada aqui, que eu coloquei de vermelho, e eta é esse camarada aqui, que eu chamei de azul, tá certo? Então se vocês notarem, essa integral aqui em cima, ela vai se tornar essa integral aqui embaixo. E essa integral aqui embaixo, a gente já está enxergando ela de uma forma um pouco melhor, né? Porque olha só, essa integral aqui de cima ela é meio esquisita para a gente resolver, né? Mas essa integral aqui de baixo, esse termo aqui da esquerda é o mesmo termo, esse termo aqui do meio é o mesmo termo aqui da direita, tá certo? Agora eu posso pegar aqui esse c ao quadrado, evidência, tiro ele aqui da raiz, como ele é constante, ele sai da integral, eu tenho essa integral aqui, tá certo? Essa integral aqui ela é um pouco mais tranquila da gente resolver. Como que a gente vai resolver essa integral? A gente vai fazer mais uma transformação de variáveis. Qual transformação de variáveis? Eu vou chamar esse eta de c cosseno φ. De forma que o d eta, que está aqui em cima da integral, vai ser menos c seno de φ dφ, certo? E aí a gente nota que se eu chamo eta de c cosseno φ, essa raiz que está aqui embaixo, de 1 menos eta sobre c ao quadrado, é justamente o seno de φ. Certo? Então a gente encontra um negócio que pode parecer estranho, mas acaba sendo um negócio interessante. A gente encontra que essa integral de θ, ela vai me dar uma integral de 1 sobre c, integral de c seno φ dφ, que é justamente a parte de deta, dividido por seno de φ, que é essa parte da raiz, certo? E isso aqui é justamente a integral de dφ. Integral de dφ é o próprio φ. Tá certo? Então, olha só, essa integral de θ que a gente fez toda, a gente fez essas várias transformações de variáveis para a gente chegar numa integral um pouco mais simples, mas só que para chegar nessa integral mais simples, que é a integral de dφ, que é o próprio φ, a gente teve que fazer algumas transformações de variáveis. Então vamos com calma e aí a gente chegou no nosso resultado. Então olha só, o resultado nosso é, a gente quer resolver essa integral aqui de cima, a gente mostra que essa integral aqui de cima para θ vai ser igual a φ. Só que o próprio φ aqui, né, φ é o quê? Φ é arco cosseno de eta sobre c. Agora nós temos que ir voltando às variáveis originais, tá certo? Então vamos com calma que nós vamos chegar lá. Então olha só, agora a gente tem que ir voltando às variáveis originais. Voltando às variáveis originais, a gente tem o quê, né? A gente tem aqui, ó, θ é igual a arco cosseno de eta sobre c. E aí, voltando aqui às variáveis originais, a gente sabe que esse eta que está escrito aqui é u menos mi k sobre L. Só que u é L sobre R, certo? Então esse eta é L sobre R menos mi k sobre L, certo? E o czão aqui que está aqui embaixo, aqui, ele vai ser essa raiz aqui. Vocês estão vendo que esse czão é todo constante e esse czão depende da energia. Nesse eta aqui, ele tem o Rzinho aqui, que é uma variável, tá certo? As variáveis que a gente quer aqui, vão lembrar, né, depois de tanta conta, o que a gente está querendo aqui é uma função de R por θ ou de θ por R, tanto faz. Tá certo? Então esse czão aqui ele é constante e ele depende da energia. Dado uma certa energia mecânica, qual que é o valor desse czão, a gente pode descobrir. Então beleza, então vou voltar esse camarada aqui, ó. Se o θ é o arco cosseno de eta sobre c, então eta sobre c é o cosseno de θ. Então cosseno de θ é justamente eta dividido por c. Então a gente tem essa equação aqui, ó. Essa equação aqui vai ser muito importante. O que eu fiz aqui dessa parte aqui de cima para essa parte de baixo, opa, deixa eu trocar aqui a cor. O que eu fiz aqui dessa parte de cima para essa parte aqui de baixo foi o seguinte: eu tirei mi quadrado k ao quadrado por L ao quadrado, tirei da raiz. Quando eu tirei esse camarada da raiz, vai me dar essa equação aqui embaixo.
vou pedir para vocês mostrarem que essa equação aqui de baixo é igual à equação de cima, tá certo? É a mesma coisa. Então, olha só, a gente encontrou uma equação de θ em função de r. Bacana, né? Então a gente já está chegando numa equação da trajetória. Mas vamos tentar enxergar essa equação de um jeito melhor, porque ela está com muitas constantes aqui, está difícil de ficar enxergando que equação que é essa, né? Então vamos tentar aqui, tentar mudar aqui algumas coisas para a gente tentar enxergar esse camarada direito. Então olha só, a equação da trajetória é essa equação aqui, ó. Essa equação aqui é a nossa equação da trajetória, certo? Eu vou definir aqui esse alfa aqui é o que a gente, estou definindo esse alfa, ele vai ser igual a L ao quadrado por μk, tá certo? Então L ao quadrado por μk, ele vai aparecer aqui em cima, por exemplo, ele pode aparecer aqui embaixo, mas ele está aparecendo principalmente aqui em cima, ó, L ao quadrado por μk. Tá certo? E eu vou definir esse epsilon aqui é muito importante, esses dois parâmetros aqui são muito importantes, vocês estão vendo que o alfa é constante e esse epsilon também é constante, esses dois parâmetros são constantes. Então olha só, eu estou definindo aqui um alfa que ele é L quadrado por μk e estou definindo esse epsilon que ele é a raiz de 1 mais 2ezão L ao quadrado por μk ao quadrado. Vocês estão vendo que no alfa não tem energia mecânica do problema, nesse parâmetro alfa. Esses dois camaradas, apesar de eles serem constantes, vão tentar entender que o alfa ele está dependendo aqui do momento angular, que é uma constante do nosso problema, mas a energia mecânica ela aparece nesse epsilon. Então, dado uma certa energia mecânica, a gente pode definir quem é esse epsilon, tá certo? A gente chega, dadas essas duas definições aqui de alfa e epsilon, a gente chega no nosso tão esperado resultado, certo? Então, olha só, no denominador aqui eu tenho epsilon, eu passo o epsilon multiplicando aqui pelo cosseno, passo 1 para o outro lado, e aí eu vou ter essa equação aqui, ó. Essa equação aqui que eu vou deixar setinha aqui, é uma equação extremamente importante. No próximo vídeo a gente vai discutir só sobre ela. Ela é muito, muito, muito importante. Essa é a equação da trajetória para o problema de dois corpos, que a gente está chamando aqui do com força central, tá certo? Então é a equação da trajetória para um problema de dois corpos com força central. É uma equação muito importante. Esse alfa é um parâmetro que ele é constante e nesse epsilon é que está contida energia. O que está variando aqui é o R e o θ, tá certo? É uma equação de R em função de θ ou de θ em função de R, não importa. Mas é uma equação da trajetória, de toda forma é uma equação da trajetória. Essa equação está escrita aqui embaixo, é uma equação de uma cônica com foco na origem. Eu vou mostrar isso no próximo vídeo direitinho. No próximo vídeo a gente vai estudar com detalhes essa equação. Essa equação é uma equação de uma cônica com foco na origem. Esse fator 2α, se eu pegar esse alfa aqui e multiplicar ele por 2, ele tem um nome, ele chama latus rectum. Parece que a gente tá xingando, né? Esse fator 2α ele é chamado latus rectum. E ele é a corda focal de uma cônica. Então, a corda focal de uma cônica, ele é dado por esse parâmetro 2α, dada essa equação aqui, que é uma equação de uma cônica. E a gente chama de excentricidade esse termo epsilon. Então, esse termo epsilon, ele é muito importante. Ele é chamado de excentricidade e ele é que vai dar o formatinho da trajetória de um corpo com relação ao foco ali do movimento dele. Então esse epsilon vai ser, os parâmetros todos são importantes, mas esse epsilon ele é muito importante, certo? E note também que esse epsilon ele é maior ou igual a zero, tá certo? Por quê? Porque a energia ela pode ser negativa. A gente viu no vídeo anterior que ela tem um valor mínimo ali que pode ser negativo. Mas só que o epsilon ele pode ser maior ou igual a zero, tá certo? Então, esse parâmetro aqui chama excentricidade. Ele vai estar relacionado, por exemplo, ao tanto que a elipse é achatada ou aberta, ou se a trajetória ela vai ser uma hipérbole ou uma parábola. E isso fica para o próximo vídeo. Nesse vídeo aqui, que ficou grande, ficou pesado, mas só que esse vídeo é muito importante. Façam essas contas, vocês têm que fazer essas contas. E a gente encontrou a equação da trajetória para um problema de duas partículas, tá certo? Problema de dois corpos com força central. Essa equação é muito importante. Tentem fazer essa equação. E a gente chegou num resultado que é muito bonito. É muito bonito. A gente está encontrando aqui a posição de uma partícula que se move com relação ao centro de massa dela, dado que a força é central. Isso é muito bacana. Isso é muito, muito bacana, tá certo? E da mesma forma que a segunda lei de Kepler que a gente tinha deduzido, que ela dependia do fato que da força ser central, essa equação que a gente chegou, a gente dependeu do fato da força ser do inverso quadrado da distância, porque a gente utilizou o potencial relacionado a essa força. Então isso aí depois, no próximo vídeo, isso vai ficar claro. É isso aí, talvez ficou um pouquinho grande, eu estou empolgando demais nesses vídeos. Um grande abraço, fiquem bem, falou!